Olá, querido. Para começar a meditação de hoje, quero ler o que diz o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Há uma coisa muito interessante neste texto. O crescimento do ser humano tem três aspectos, três lados. Tem que ser um crescimento emocional, mental, um crescimento físico e um crescimento espiritual. Naturalmente, a base para que o crescimento físico e o crescimento mental e emocional sejam crescimentos saudáveis, a base, o fundamento é o crescimento espiritual. Porque o ser humano é um ser humano eminentemente espiritual. Eu te dou um exemplo. Quando nasce uma criança, separa-o da sociedade completamente, que não esteja em contato com nenhum ser humano. Providencia para ele alimento, abrigo, tudo, menos relacionamento com seres humanos. Quando ele tiver razão, quando ele tiver consciência das coisas, observa-o. Ele vai começar a adorar qualquer coisa. Adorar a sombra, a parede, o chão, a lua, as estrelas, qualquer coisa. Mas por quê? Se ninguém ensinou ele a adorar nada, por que adora? Porque é algo instintivo. Porque o ser humano é eminentemente espiritual. Sabe qual é a tragédia deste mundo? Que os seres humanos se preocupam muito pelo crescimento físico, pelo crescimento emocional, mental, mas não se preocupam pelo crescimento espiritual. Mas o tema de hoje tem que ver com o crescimento físico, porque sabe, desde o momento que o ser humano é uma unidade tríplice, quer dizer, é um ser humano único, porém que tem três lados, o lado mental, emocional, físico e espiritual, então o ser humano precisa entender que essas três coisas andam interligadas. Se você está fisicamente enfermo, isso afeta a sua vida espiritual e afeta também sua vida emocional mental. Se você está perturbado emocional, mentalmente, isso afeta a sua vida física e sua vida espiritual. Agora, se você está mal espiritualmente, isso afeta todo e destrói todo, porque o lado espiritual é a base de tudo. Na lição de hoje, o que precisamos entender é a importância que devemos dar-lhe ao corpo. O ser humano precisa aprender a alimentar-se de maneira sábia. Sabedoria não é conhecimento, sabedoria é usar o conhecimento. O ser humano precisa alimentar-se de maneira sábia, cuidar do seu corpo, ter consciência de que seu corpo é templo do Espírito Santo, ter consciência de que seu corpo vai influir na sua vida mental, emocional e na sua vida espiritual. E neste educar o ser humano para cuidar seu corpo, o papel da mãe é um papel indispensável. Não começa quando a criança começa a ter consciência das coisas. O trabalho educativo da mãe começa antes da criança nascer. Por isso, uma mãe que fuma, uma mãe que bebe, uma mãe descontrolada em seus apetites, é logicamente que já está criando um fator genético para sua filha, para que o filho caminhe se deixe levar por tendências que vão levá-lo à satisfação simples do apetite. Quando a criança nasce e começa a ter consciência das coisas, ele precisa aprender a alimentar-se no seu devido tempo, a comer as coisas que vão a nutri-lo com sabedoria, porque hoje nunca no mundo existiu tanto gordo como em nossos dias. Por quê? Porque o ser humano come, simplesmente quer satisfazer a necessidade da fome, mas não usa sabedoria para escolher que coisas deve comer, que coisas não deve comer. Na palavra de Deus encontramos as indicações para tudo. Nem tudo que se vê se pode comer. Muita gente diz assim, não, mas não devemos chamar imundo aquilo que Deus declarou limpo. Tem gente que, inclusive, faz referência da experiência de Pedro, quando teve uma visão e viu um cesto
de animais imundos e recebeu a ordem de Deus que lhe disse: Pedro, levanta-te, mata, come. Então usam como argumento para dizer: podemos comer qualquer coisa, Deus não está preocupado com aquilo que temos que comer ou não temos que comer. Engano terrível este. E sabe por quê? Porque as mesmas pessoas que dizem isso não se atreveriam a comer um gato, nem um rato, nem um cachorro. Por que não? Porque são carnes de animais que não podemos comer. Mas não diz a Bíblia que está tudo limpo, então por que não comer tudo? Ah, porque há coisas que se podem comer e há coisas que não se podem comer. Então, quando Deus te pede alguma coisa, já falamos isso e vamos a repetir ao longo de toda esta série. Quando Deus te pede algo, não é porque quer tirar algo de você. Quando Deus te pede algo, é porque Ele quer te abençoar. E quando Deus diz: filho, não toque esta comida, não use álcool, não use cigarro, não coma carnes imundas, não é porque Ele quer tirar o gostinho da vida, quer que você viva uma vida chata, uma vida sem alegria. Tudo o contrário, é porque Ele quer que você viva feliz, que viva muito tempo, que veja crescer seus filhos, que veja crescer seus netos, que tenha paz no coração. Porque, volto a repetir, a saúde do corpo tem que ver muito com a saúde da mente e do coração e tem que ver também com a saúde espiritual. Não encare os conselhos divinos como um fardo, encare-os como uma bênção. Siga o plano divino para o cuidado da sua saúde e seja muito, muito feliz. Joanna, de 6 anos, torceu o nariz quando viu a comida que a mãe lhe pôs na mesa ao jantar. Quero ser esperta, disse ela. Não quero comer carne. A mãe ficou surpreendida. Ela tinha trabalhado arduamente para preparar a refeição tradicional do Botsuana em sua casa em Francistown, a segunda maior cidade desse país. Tinha posto a mesa com estofado de vitela, umas papas de milho parecidas ao puré de batata e folhas de feijão que parecem espinafres. A mãe pensou rapidamente. É isto que estás a aprender na escola? Perguntou ela. Sim, disse a Joanna. O pastor disse-nos para não comermos aquilo que não é bom. Devemos comer a comida certa se quisermos ser espertos. A mãe fez mais perguntas e ficou a saber que tinha começado uma semana de oração na escola primária de Eastern Gate, onde a Joanna estudava no primeiro ano. O tema da semana de oração era Daniel. Naquela manhã, o pastor da escola tinha falado acerca de como Daniel e os seus 3 amigos se tinham recusado a comer carne no palácio do rei Nabucodonosor, na Babilónia. Em vez disso, eles comeram vegetais e tornaram-se homens sábios e fortes. Não devemos comer esta carne, apenas vegetais, disse a Joanna à mãe, apontando para o estofado de vitela. Quero ser esperta como Daniel. A mãe lembrou-se de já ter ouvido falar dos benefícios de uma alimentação vegetariana. Por alguma razão, ainda não tinha experimentado, mas ficou feliz porque a Joanna estava a aprender sobre alimentação saudável na escola. Está bem, vou esforçar-me para cozinhar os alimentos certos, disse a mãe. Joanna comeu alegremente as papas de milho e as folhas de feijão do jantar. Ela não tocou no estofado de vitela. No dia seguinte, a mãe foi para a cozinha preparar o jantar e lembrou-se do desejo da filha de evitar carne. Por isso, disse ao pai da Joanna e ao irmão de 16 anos que não iria cozinhar carne durante toda a semana, enquanto a Joanna aprendia sobre Daniel. O irmão da Joanna resmungou, mas acabou por aceitar comer vegetais. A Joanna ficou tão feliz. Todos os dias ao jantar comeu vegetais e outros alimentos sem carne. Passaram-se 9 meses desde aquela semana especial. A Joanna continua a preferir vegetais e a mãe está a tentar cozinhar refeições saudáveis sem carne. Joanna creia que fez a escolha acertada ao seguir o exemplo de Daniel. O diretor da escola, Joanna, concordou. A Joanna agora é a melhor da turma e o diretor acha que isso se deve às refeições saudáveis e à sua fé de que Deus recompensará a sua escolha. Quando comemos vegetais, ficamos fortes e saudáveis. A Joanna está a aprender lições valiosas na sua escola. Obrigada pela sua oferta do 13º sábado em 2015, que ajudou a pagar a construção da escola da Joanna, a escola primária de Eastern Gate. É a primeira escola adventista do 7º dia no norte do Botsuana e a terceira no país.
Meus caros irmãos, a história que eu vos contei, que eu contei às crianças hoje e não para vocês, não era de facto para vocês, sabem? É um bocadinho para todos nós, claro, e nem está muito ligada com a pregação que hoje, ou com o sermão que eu hoje preparei para vocês, mas eu já a ouvi há muitos anos e ontem estava-me a lembrar desta história e pensei, era uma história interessante para contar às crianças, mas é verdade, já viram? Quantas vezes nós à saída cumprimentamos o pregador e dizemos a mais excelente mensagem, mas não passou disso. E às vezes nós gostamos de ouvir a mensagem como quem escuta um concerto, como quem vê um filme, como quem lê um livro, e não tanto para que Deus nos fale aos nossos corações. E eu tenho na minha experiência o seguinte. Isto foi uma vez alguém que me disse, um rapaz que me disse isto. Eu não estava à espera que ele me dissesse aquilo. Era se calhar a última pessoa que eu estava à espera que me dissesse aquilo. Mas há muitos, muitos anos atrás, noutra igreja, quem foi pregar era um senhor e alguns dos jovens disseram assim, epá, lá vai aquele pregar outra vez. E entretanto houve um rapaz que estava ao nosso lado e que disse o seguinte, quando nós vamos à igreja à procura de Deus, encontramos-lo sempre, seja quem for que pregue. E eu estou-vos a dizer isto porque é de certa maneira uma forma de eu aliviar a pressão sobre mim, não é? Não, mas é verdade, sabem? Eu nem sabia que tínhamos cá o nosso pastor hoje, senão tinha-lhe dito que podia vir pregar também. Peço desculpa. Mas a verdade é que é assim. Quando nós vimos à igreja e vimos para ouvir Deus, encontramos Deus, seja quem for que esteja a pregar. Há uns tempos atrás, e sabem que eu acho que toda a gente passa por isto, só alguma pessoa um bocadinho mais distraída na vida que não passa, mas às vezes passamos por preocupações, ou estamos mais tristes, ou qualquer coisa assim do género. E uma vez eu estava num desses momentos e fui à igreja, e era uma coisa que me preocupava mesmo muito. E eu fui à igreja, e o pregador, eu tenho a certeza que ele não faz ideia do que é que ele disse naquele sábado. E na escola sabatina também, era classe única, e eu tenho a certeza que eles não souberam o que disseram naquela altura. Sabem porquê? Porque eles falaram diretamente para mim e para as minhas preocupações. Eles estavam, bem, a dinamizadora da escola sabatina estava a falar sobre a escola sabatina, sobre o tema da escola sabatina. Mas não sei como, foi falar exatamente aquilo que eu precisava de ouvir naquele momento. E o pregador foi falar também sobre um assunto, e não sei como também, mas falou exatamente aquilo que eu precisava. Este milagre é um milagre muito interessante. Sabem que na Bíblia, quando nós vemos o milagre de Pentecostes, o que mais me espanta naquilo tudo é que as línguas desceram sobre os apóstolos, línguas de fogo desceram sobre os apóstolos, eles foram abençoados, mas depois o texto diz que cada um ouvia na sua própria língua. Porque Deus, quando fala à congregação, fala a cada um e não fala a todos ao mesmo tempo. Também fala, a todos ao mesmo tempo talvez fale eu, mas quem fala a cada um é de facto o Senhor. Bom, afastei-me talvez um bocadinho daquilo que vos trazia hoje. Hoje ia-vos falar sobre ir à igreja e porquê ir à igreja. E queria começar com este texto que todos nós conhecemos. Alegrei-me quando disseram... Todos conhecemos este texto. Poucos hoje, atrevo-me a dizer, mas poucos hoje acordaram com este pensamento na cabeça. Alguns se calhar pensaram, hoje podia dormir até mais tarde e tenho de levantar para ir à igreja. Outros se calhar pensaram, como é lá na minha casa, mas meus filhos nem ao sábado dormem um bocadinho mais. Porque na verdade é isso que acontece quando nós temos filhos pequenos. Mas aqui o salmista diz, alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Então vamos falar um pouco sobre porquê é que vimos à igreja. Porquê é que vimos à igreja hoje, porquê é que vimos à igreja sábado após sábado. E eu tenho aqui uns textos que encontrei sobre a definição do que é a igreja e diz-nos que a igreja é o conjunto de todas as pessoas. E isto nós sabemos. Sabemos, não é novidade, nós temos aqui um edifício, mas não é novidade que não é este edifício que é a igreja. E então a igreja será esta comunidade que aqui se reúne agora e a comunidade que se reúne neste dia ao redor de todo o mundo.
Então temos que a Igreja é o conjunto de todas as pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador e seguem a Deus. Cada crente é parte da Igreja e na Bíblia a Igreja não é um edifício, é um conjunto de pessoas. Até porque quando nós lemos a Bíblia, e vocês sabem, naquela altura as igrejas seriam as sinagogas, porque não havia igrejas cristãs edificadas. As primeiras igrejas reuniam-se nas casas dos crentes e onde se podiam reunir. Igreja também significa assembleia ou congregação. A igreja é um conjunto de pessoas que se reúnem, portanto, a igreja é uma comunidade. Ajudem-me, por favor. Alguma coisa está aqui a escapar? Obrigado. Há uns tempos atrás, eu não sabia que tinha sido há tanto tempo, mas esta revista saiu em 2005. Porque falava sobre os segredos da longevidade e escolheram 3 comunidades para exemplificar e uma das comunidades eram os Adventistas do 7º dia, principalmente aqueles que vivem em Loma Linda. E então conta-nos a história de alguns centenários adventistas americanos e conta-nos principalmente a história desta senhora Marge. E esta Marge, que era, na altura, salvo erro, a segunda pessoa mais velha do mundo, mas cheia de vigor, com muita atividade todos os dias, há uma altura em que a revista está a falar sobre ela e diz o seguinte: tal como muitos adventistas, Marge passa a maior parte do tempo em convívio com os seus companheiros de igreja. Até aqui tudo bem. Mas depois a conclusão da revista é muito interessante. Diz que essa convivência com pessoas de costumes iguais acaba reforçando os seus hábitos saudáveis. Então o que é que se passa? Marge, chegaram eles à conclusão, tem 100 e muitos anos, com muitos adventistas na sua localidade, precisamente por causa dos seus costumes, dos seus hábitos de vida saudável. Mas depois diz, mas a Igreja reforça esses hábitos. E pensemos, bem, se não é assim connosco também. Hoje em dia até é bastante fácil ser vegetariano, não é? Porque há muitas opções, há muitos restaurantes, há muitas revistas, há muitas coisas na internet, há muitas receitas, há muitas lojas que já vendem produtos que nos ajudam ao nosso regime vegetariano. Mas há uns anos atrás, e se vocês se recuarem há 20, 30 anos atrás, sabem que não era assim. E era a coisa mais absurda do mundo, porque nós dizermos a alguém, eu sou vegetariano, qual era a resposta logo? A Miriam fez uma cara de espanto. Sim, uma cara de espanto quando não gozavam connosco, quando não diziam és pateta. Eu tive uma professora, quando andava a estudar para ser professora, tinha uma professora de inglês. E uma colega minha, ela pediu que nós nos apresentássemos aos outros, e uma colega minha apresentou-me dizendo chamando-me Vegeta, que era a alcunha que ela me dava na altura. Era o Vegeta. E depois a professora de inglês disse, então explica porque é que ele é o Vegeta. Porque ele é vegetariano. Resposta da professora de inglês. Uma rapariga nova, na altura, bem mais velha que eu, claro, mas nova. Resposta da professora. Como é que você pode ser vegetariano e ser professor? Você vai ser professor e vai ensinar às crianças o quê? A comerem o quê? Não lhes vai ensinar que devem comer uma refeição variada, que lhes faz falta a carne, que faz falta isto, que faz falta aquilo? Portanto, estão a ver, não é? O que era, há 20, 30 anos atrás, ser vegetariano. Então vamos nos reportar a este ambiente e vamos ver em que quando eu sou a única pessoa no meu meio com estes costumes, é muito mais difícil do que quando tenho uma comunidade inteira a apoiar-me. Naquela altura, de facto, não estaria sozinho, porque tinha a comunidade, a igreja que me apoiava, e onde eu também aprendia e onde eu me fundamentava. Mas imaginem que eu estava sozinho completamente. Nem família, nem irmãos na igreja, nem colegas, claro que não, professores, está visto que não. E reparem, quem falou comigo, quem me descompôs no meio da aula, foi a pessoa de referência da sala. Portanto, a pessoa que à partida era a pessoa mais instruída e que nos estava a dar formação. Então, como é que eu posso resistir num mundo sozinho? E aqui o que acontece é que em Loma Linda o que eles encontravam era uma comunidade que reforçava estes princípios uns aos outros. Estão a ver?
e que por isso era mais fácil, de facto, manter os hábitos saudáveis, porque tinha a comunidade que era a sua igreja que reforçava estes princípios. Mas vamos avançar. Qual é a importância da igreja? Aquilo que ainda há pouco estava a dizer. Ninguém pode viver a sua fé em isolamento. Talvez seja exagerada esta expressão. Nós conhecemos histórias de... Quando foi para o deserto por 40 dias, Moisés, que se encontrou no deserto sozinho, Elias também, mas estamos a falar de facto de momentos, não é? Momentos na vida destes personagens em que eles se isolaram para poder estar mais próximo de Deus, para poder ouvir Deus, para poder encontrar-se de certa forma. E mesmo estando na igreja, às vezes parece que estamos sozinhos, também às vezes nos podemos sentir sozinhos na igreja. Mas pronto, mas a verdade é que Deus fez-nos animais sociais. Há animais que têm de viver afastados uns dos outros. As águias, por exemplo, não toleram mais nenhum casal num raio de 2 km. Ou seja, naqueles 2 km, só aquele casal é que pode existir. Nós não somos assim, pois não. Nós estamos aqui à pinha, não estão aqui 2 km entre nós. Nós estamos aqui todos em grupo, em multidão, e vá lá, porque no outro dia fui ao centro comercial e então quase nem me conseguia mexer. Portanto, nós de facto não somos animais de isolamento. E o que acontece é que nós mesmo para prestarmos o nosso culto e para vivermos a nossa fé, nós precisamos dos irmãos. Já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. E há aqui um texto na Bíblia que também nos diz que Deus está onde a igreja se reúne. E mesmo que não seja neste edifício, Deus estará onde nós nos reunirmos. Vocês conhecem o texto, e o texto está em Mateus 18, 20. Não é preciso abrirem, porque ele está aqui, de facto, exposto. Mas, porque onde se acharem 2 ou 3 reunidos em meu nome, significa que nós, de facto, podemos viver a igreja em qualquer sítio e não temos de estar apenas limitados a viver a igreja aqui entre estas 4 paredes. Mas, de facto, a nossa referência, nós vimos todos os sábados à igreja, aqui. E às vezes podemos nos zangar, ou ficar mais tristes, ou ficar mais aborrecidos com qualquer coisa, ou então podemos ser como os patos também que entraram na igreja e saíram da mesma maneira como entraram. Mas, de facto, nós vimos sempre à igreja, todos os sábados. E havia um irmão que dizia, vamos à igreja recarregar as nossas baterias. O que é pensar muito à frente, não é? Porque agora é que já estamos a falar, funciona tudo com baterias. Antes Não, vou já passar para aqui, deixo a outra história que vos ia contar, deixo para mais... E ela fez-me a seguinte acusação. Vocês na tua igreja consideram que são melhores que os outros. E que eu, por exemplo, estou perdida. E eu, na altura, disse-lhe, não, tu és, mas é tonta. Mas a verdade é que é um bocadinho assim, não é? Às vezes temos esta ideia. Mas na altura eu respondi-lhe e disse, não, isso não é assim. E para a chocar um bocadinho mais, disse-lhe assim, olha, já ouviste falar de Hitler? Ela, sim, já ouvi falar. Aquilo que nós dizemos na minha igreja é que, eventualmente, Hitler um dia pode estar salvo e nós não. Porque nós não sabemos. A salvação é única, é pessoal, é individual. Nós não sabemos o percurso que houve, se Hitler se terá arrependido ou não sabemos. Isso é uma coisa entre Deus e Ele próprio. Mas nós sabemos que muitas vezes nós somos como os patos. Ou como Jesus dizia, túmulos caiados de branco. O Hitler não estaria muito caiado, porque a imagem dele de fora era mesmo má. Mas a nossa imagem é uma boa imagem. É a imagem do irmão que vem à igreja, que se levanta quando é para levantar, que se ajoelha quando é para ajoelhar, que canta, que ora. E por isso, caiados de branco, sabem? Túmulos porque por dentro estão podres. Caiados de branco porque por fora parecem bem.
E nós muitas vezes também somos isso. Dizia-lhe eu. E ela, muito chocada, respondia-me: e Hitler salvar-se? E tu não te salvares? Isso faz algum sentido? Pronto, e acho que foi a partir dali que ela deixou de me dar atenção às coisas que eu dizia. Mas foi o que eu lhe respondi na altura. E depois estivemos a falar mais algum tempo. A verdade é que nós vimos à igreja, e eu próprio quantas vezes vim à igreja e pensei: não, que ele não presta, eu sou melhor. Mas quando nós chegamos à igreja, se nós pensarmos assim, nós ainda estamos mais doentes do que aquilo que pensávamos, ou do que aquilo que esperaríamos. Sabem porquê? Porque não conseguimos ver aquilo que nos mostra a Bíblia, aquilo que nos mostra a lei de Deus. Aquilo que Deus nos mostra é que nós estamos todos doentes. E quando vimos à igreja percebemos uma coisa, é que precisamos de um médico, precisamos do Salvador, que é Jesus. E precisamos da salvação que Ele nos dá, porque nós de facto estamos doentes. E quando vimos à igreja devemos ter também esta consciência, que se calhar precisamos mais de Deus do que os outros que não vêm. Então a igreja, de facto, na igreja ninguém é perfeito. Eu fui buscar aquele cartaz que diz: a igreja não é um museu para santos. Aqui há alguns santos hoje. O Duarte é santos, a Elisa é santos, a Ema é santos, eu sou santos, a minha mulher não. A minha mulher está de fora do grupo dos santos. Mas santos só de nome. De facto, não é um museu para santos, para aqueles que são perfeitos, mas é um hospital para aqueles que se encontram doentes, para os pecadores. E estes somos todos nós. E só mesmo em Cristo é que nós temos a possibilidade de ser salvos. E por isso, às vezes na igreja podemos ficar desanimados com alguma coisa, tristes com alguma coisa. Podemos, de repente, descobrir... Então vou-vos contar uma história. Agora que eu vos vou contar uma história. Não sei se as crianças estão com atenção, eu vou contar uma história. Há aqui jovens, adolescentes, há alguns. Vou contar uma história de quando eu era adolescente. No ano passado, quando eu era adolescente... Mas quando eu era adolescente, sabem que eu não partilho com a maior parte dos jovens que aqui estão uma característica, é que a minha família, os meus pais não eram adventistas. E então eu, quando estava na altura de distinções, não vinha à igreja, não conhecia. E só mais tarde, quando já estava na escola secundária, um amigo meu recebeu estudos bíblicos. E aqui alguns lembram-se dele com certeza, que é o Alexandre Carvalho, nas Calas da Rainha. Ele recebeu estudos bíblicos e motivou-se muito, batizou-se e, entretanto, criou um grupo de estudo da Bíblia com colegas da escola. Um bocadinho arrojado, estão aqui alguns a pensar, um bocadinho arrojado. Então, um rapaz, adolescente, na escola secundária, faz um grupo de estudo da Bíblia. Ele fez este grupo de estudo da Bíblia, chamou os colegas, assim com quem se dava mais, menos um, que era eu. E de repente eu percebi-me que todos os amigos iam fazer uma coisa qualquer, mas que eu não ia. E perguntei: o que é que se passa? E ele lá me disse: olha, sabes, estou a fazer um grupo de estudo da Bíblia e tal. Então, isso é interessante, olha, já agora gostava de ir também. E fui. E então comecei a fazer, eram os estudos na altura, os estudos da Bíblia Responde, 24 números. Comecei a fazer os estudos com eles e fiz os estudos todos até ao fim. E fui o único que fiz os estudos todos até ao fim. E há um sábado que ele me diz: agora vem comigo à igreja. E eu disse: está bem, eu vou contigo à igreja. Mas naquele sábado... E falei à minha mãe e perguntei qualquer coisa e ela disse: tu és, mas é maluco, não vais, não vais. Mas há um sábado que eu saio de casa, em direção à casa do meu colega, e vocês não conhecem as Caldas, mas, portanto, eu morava aqui. A igreja seria mais ou menos aqui neste dedo e o meu colega morava aqui. Portanto, eu tracei a cidade toda e fui à rua onde ele vivia para irmos à igreja. Mas eu já estava um bocado preocupado. Então, como já estava assim a ficar... Os americanos chamam-lhe cold feet, que é quando o noivo começa a ter dúvidas na altura do casamento. E eu estava desse modo. Portanto, e fui o caminho todo, mas ia a pensar: era tão bom que houvesse algo imprevisto e que eu voltasse para trás. Mas como eu sou um bocado como as mulas. Quando metem uma coisa na cabeça, tem de ir, mesmo não lhe apeteça. Então fui. Cheguei lá à porta do outro e arranjei uma desculpa. Disse: estão ali uns cães muito chatos, não me deixam passar. É melhor ir-me embora. Fui-me embora, fiz o caminho todo de volta então para casa. E não fui.
E na segunda-feira disse ao meu amigo, olha, sabes, eu até fui, estive à porta da tua casa, estavam lá uns cães a ladrar, não me deixaram passar. Uma desculpa esfarrapada, não é? Porque mesmo que os cães fossem muito ferozes e não me deixassem passar, pelo menos esperava que ele saísse de casa e havíamos de ir os dois juntos. Não, era mais fácil ir para casa. Fui para casa, voltei para casa. Mas no outro sábado, enchi-me de coragem e ele também deixou-me sair hipótese e disse, olha, nós encontramos-nos na ponte. Na verdade, é uma passagem aérea para peões sobre a linha de comboio. E encontramos na ponte. Então, encontramos na ponte não havia cães. E então, no sábado seguinte, 20 de março de 1993, encontrei-me com ele na ponte, eram 9 horas. E fomos até à igreja. A igreja era depois, logo da ponte. Entramos, fomos os primeiros a entrar na igreja. E as pessoas foram chegando. E à medida que as pessoas foram chegando, as pessoas vinham-nos cumprimentar. Nos cumprimentar, uma grande conversa, e recebiam muito bem. Eu tenho de contar uma história, que só alguns é que sabem. Eu tinha o cabelo muito comprido naquela altura, usava calças muito justas e rotas, que não era moda, agora é moda, já sei, naquela altura não era moda. Tinha assim um aspecto um bocado ceboso, e isto é verdade. E há aqui gente que sabe, que se lembra de certeza. Não são muitos. Estou a olhar, estou aqui. Felizmente, obrigado, Natasha, é verdade. Mas tinha assim este mau aspecto, por isso é que o outro não me convidava para o estudo bíblico. Tinha este mau aspecto e as pessoas entravam e cumprimentavam-me e falavam bem comigo e tudo bem. E as pessoas foram chegando, porque sabem que a igreja começava às 10 e nós estávamos lá já eram 9 e pouco. As pessoas foram chegando e fui-me enturmando. Depois começa a escola sabatina, que é uma coisa extraordinária que nós temos. Nós nem damos valor. Às vezes entramos e ficamos chocados porque há tanto barulho dentro da igreja, que barulheira, que barulheira, que barulheira. E eu fiquei espantado, porque estávamos ali na escola sabatina, na igreja, a discutir uns com os outros, e todos podiam falar, até eu podia falar, que não sabia o que é que estava a dizer. Uma vez levei uma amiga minha também à igreja e ela teve exatamente a mesma sensação. E ela disse-me assim, por isso é que vocês sabem tanto de Bíblia. Porque vocês discutem uns com os outros, falam uns com os outros. Fizemos a escola sabatina e no fim da escola sabatina, na transição entre a escola sabatina e o culto, há um rapaz, já é um homem, já é avô, estava sentado, portanto, ali onde está mais ou menos a irmã Rosalina, e eu estaria sentado aqui, onde está esta amiga, e ele, de repente, faz assim, e diz assim, olha, nós à tarde vamos ao Cadaval, queres vir connosco? Vamos ao Cadaval. E então, logo assim, sem me conhecer de lado nenhum, convidou-me e lá fomos nós. E eu às escondidas, porque a minha mãe não sabia que eu ia à igreja. E então lá menti, tinha de ser. Na altura também não sabia, e tenho desculpa. Mas menti e disse que ia fazer o trabalho de grupo, não tinha ficado feito logo de manhã, então tinha de ir à tarde ainda fazer mais. E então fomos para o Cadaval. E este foi o meu primeiro dia na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ainda hoje me lembro com muito carinho desse dia. Foi um dia muito bom. E sabem, naquela altura começou uma coisa que nós chamamos de primeiro amor. Conhecem a expressão? As crianças não conhecem o primeiro amor. Hão de conhecer. E então o primeiro amor é quando tudo nos parece bem. Tudo nos parece bem. E passados uns tempos vem uma outra parte. Sabem qual é? A desilusão. Porque percebemos que não é assim tão bom. Que os irmãos não se estão assim tão bem uns com os outros. Que as pessoas falam bem, mas às vezes não me ligam nenhuma. Sei lá, tanta coisa que podemos achar. E então aparece este texto nesse contexto. Quando nós nos desiludimos na igreja, porque isto vai acontecer, se não aconteceu ainda, vai acontecer. Quando nós nos desiludimos na igreja, porque alguém fez o que não devia ter feito, porque, sei lá, porque o pregador disse uma coisa que não devia ter dito, sei lá, qualquer coisa. Quando nós nos desiludimos, não devemos abandonar a congregação, mas devemos nos manter na congregação, com os nossos irmãos. E apenas por isto, porque estamos, na verdade, podíamos considerar mais nem um museu, nem um tribunal, mas num hospital, onde todos temos defeitos, e onde todos pecamos, e onde todos desiludimos o irmão, e onde todos, a certa altura, vamos falhar. E é com essa certeza que também nós devemos lidar com os nossos irmãos que falham connosco, é que nós um dia também vamos falhar com eles. Então, porque deves vir à igreja, e eu tentei elencar aqui sete razões. Hão de haver mais, com certeza, e vocês se calhar lembravam-se de outras razões que eu não pus aqui, mas eu achei que o número 7 era um número até simbólico, e procurei 7 razões para nós virmos à igreja. Primeira razão,
Vimos à igreja para prestar culto a Deus. E se vocês recuarem aos primórdios dos tempos, era assim. Juntavam-se para cultuar a Deus. Primeiro nos clãs. Na tenda da congregação para congregar e para prestar o seu culto a Deus. O culto a Deus, ainda há pouco dizia, é uma coisa para ser feita com os irmãos. Quando nós achamos que a nossa relação com Deus é só neste sentido, desculpem, neste sentido, ou seja, de cá para lá e de lá para cá, e o que está à volta não interessa, não estamos a ter uma relação com Deus completa. Porque a relação com Deus implica também a nossa relação com os nossos irmãos. E nós precisamos deles, eles precisam de nós. E não devemos vir também só à igreja a pensar o que é que a igreja pode fazer por mim, mas também o que é que eu posso fazer pela igreja, o que é que posso fazer pelos outros. Portanto, a primeira razão para prestarmos culto a Deus. E esta deve ser a razão que nos traz em primeiro lugar. Mas podemos prestar culto a Deus em casa? Pois podemos, claro que podemos. Mas todos nós sabemos que é diferente quando vimos à igreja para o fazer. Aquilo que fazemos em casa é no contexto de casa, mas quando vimos à igreja para prestar culto a Deus, isso é uma coisa diferente. Uma coisa que faz um outro sentido e é diferente. A segunda razão para descobrirmos o propósito para a nossa vida. E porquê? Não sei como será para vocês, mas para mim existem 3 perguntas fundamentais que nos definem. A nossa origem, de onde é que nós vimos? A nossa identidade, quem é que nós somos? E o nosso destino, para onde é que nós vamos? E na igreja nós temos resposta a estas 3 questões. E nós andamos na escola, todos os que aqui estão pelo menos andaram na escola, alguns ainda andam na escola, e há respostas alternativas à resposta que nós encontramos na igreja. Mas falham sempre a responder pelo menos as duas questões extremas. De onde é que nós vimos? Qual é a nossa origem? É incompleta, nós não conseguimos perceber muito bem, continuamos sempre a fazer perguntas, mas e de onde, e de onde, e de onde, e como, e como, e como, e como? E para onde é que nós vamos? O que é que vai acontecer depois de estarmos aqui? O que é que nos vai acontecer e para onde é que nós vamos? E aqui então abre-se um ponto de interrogação muito maior, não é? Quando andamos na escola, e agora pergunto principalmente àqueles que estão ali na idade da escola secundária, de adolescentes, o Tiago está-me a ouvir e o Gabriel também me está a ouvir. Mas pergunto a vocês, aquilo que os professores vos falam, se vocês nos perguntarem para onde é que vamos, o que é que me acontece depois de morrer? Que resposta têm? Eu vou entender isso como a resposta que têm é nenhuma, porque estão em silêncio. Mas não é? Não temos resposta para onde é que vamos, mas na igreja diz-nos para onde é que nós vamos. O que é que acontecerá depois? E estas são as 3 perguntas fundamentais para nós compreendermos a nossa vida. Para que é que nós existimos? O que é que estamos a fazer? E hoje, desde o século XX principalmente, finais do século XIX, século XX e agora no século XXI, cada vez mais existe esta dúvida. Qual é o meu propósito na vida? E isto muda completamente a nossa postura na Terra. Porque se eu pensar, a minha vida termina daqui a meia dúzia de anos, e até pode terminar de uma forma repentina e eu não estar à espera, que sentido real teve a nossa vida? Então, por isso, comam e bebam e façam isto e façam aquilo e façam aquilo outro, porque, de facto, não há um sentido para a vida. Portanto, podemos desperdiçá-la como quisermos e fazer qualquer coisa, porque não tem qualquer sentido estarmos, sei lá, com cuidados outros. Mas quando nós sabemos, não, a tua vida, daqui a alguns anos, ela não termina. Ela começa. Aí é que vai começar verdadeiramente o sentido da tua vida. Bom, aí é diferente. A forma como eu encaro a Terra passa a ser diferente. Porque já não vivo tudo agora no momento e não despejo tudo no momento, mas preparo o amanhã. Certo? Portanto, responder a estas 3 questões é fundamental para nós nos situarmos na vida. E depois de termos a resposta, encontrarmos a nossa resposta, então viveremos de acordo com ela. Terceiro, para podermos desfrutar da comunidade. Lá está. Porque senão ficaríamos na nossa casa a fazer o nosso culto, eventualmente com a nossa família, mas não teríamos a hipótese de estar em comunidade. E agora mais uma história. Uns anos depois de eu ser adolescente, a certa altura,
fui passar uma temporada em França, em Paris. Na altura das férias, portanto, eu estava já no ensino superior e na altura das férias fui passar uma temporada fora, no estrangeiro. Em França, porque eu não falo francês, então facilita muito, como vocês estão a imaginar. Portanto, cheguei lá, minha irmã era imigrante e agora é outra vez imigrante em França. Eu estava a viver com a minha irmã esse tempo e quando lá cheguei, disse à minha irmã, bem, mas eu tenho de encontrar uma igreja adventista porque eu ao sábado quero ir à igreja. E a minha irmã olhou assim de lado e pensou, vais lá fazer o quê? Não percebe nada do que eles dizem? Está bem. E então encontramos o contacto, falámos com o pastor e pedimos se havia alguém que me pudesse apoiar, fazendo a tradução, porque eu não percebi nada do que eles diziam. E de facto disseram, sim, há aqui uma irmã que fala inglês. Está certo. E então no sábado lá fomos, apanhámos o comboio, ainda era longe, apanhámos o comboio, saímos na estação que estava indicada, na altura não se usava GPS nem tínhamos telemóveis, e então fomos à procura e chegámos a uma praça e dizia lá assim, escrito numa tableta, Église Chrétienne Adventiste. Acho que é assim que se diz. E eu assim, bem, aqui diz Igreja Adventista, mas depois tem outra expressão, não sei se é cretense. Não sei o que isso quer dizer. Igreja cretense, talvez. Igreja cretense. Tu estás-te a rir porque sabes francês, não é? Não deve ser esta. Vamos procurar ver se há aí outra, porque se calhar é outra. E andámos lá à procura. Isto é para vocês verem aquilo que sabia. Portanto, que ele estava a dizer, para aqueles que, como eu, não sabem francês, Igreja Cristã Adventista. Como nós cá não usamos a palavra cristã, nem me ocorreu que estivesse a dizer Igreja Cristã Adventista. Então lá entramos na igreja e veio de facto uma irmã para o meu lado e esteve a traduzir o tempo todo para inglês, gabe-lhe a paciência, a pregação, a escola sabatina, tudo. Inclusivamente, quando foram cantar, houve a irmã que foi dirigir um momento de louvor, fez uma exposição sobre o hino que íamos cantar e ela traduziu-me isso, e ainda bem, porque eu não sabia a história e agora já sei. Foi assim, nesse sábado. No sábado seguinte, fui lá e estava lá a mesma irmã para me traduzir. No sábado seguinte, no terceiro sábado, já não estava. E depois deixou de estar, nunca mais lá esteve. Não sei, talvez fosse de férias, porque era a altura de agosto, julho, mas deixou de estar, nunca mais lá a vi. E o que é que eu fiz? Continuei a ir sempre. E um dia estou a falar com a minha irmã, que me diz assim, tu vais à igreja, não faz sentido nenhum, nem sequer sabes o que é que eles estão a dizer. Sabem que eles não se referem a Deus sequer como nós. Eles usam expressões. Uma das expressões que eles mais dizem é l'éternel, que é o eterno. Costumamos dizer aqui na igreja. Então estão-me a imaginar, a ouvir falar de Deus, o eterno, quando nós dizemos o Senhor, o Salvador, Deus. E ela dizia, não percebe nada do que eles estão a dizer. E então eu respondi-lhe assim, uma resposta do momento, e disse-lhe assim, eu não percebo nada do que eles dizem porque eu não sei falar francês, mas eu sei do que é que eles estão a falar. E quando eles se ajoelham para orar, eu sei o que é que eles estão a dizer, eu percebo mais ou menos qual é a intenção do que é que eles estão a dizer. E sei com quem é que eles estão a falar. E quando eles vão cantar, aí a questão era outra, é que eles cantavam mesmo muito bem e também tocavam mesmo muito bem. E eu respondi-lhe assim, e sabem porquê que eu pude responder assim? Porque em qualquer sítio do mundo onde nós estivermos, se formos a uma igreja adventista do sétimo dia, não estaremos sozinhos. Nós temos aqui muitos irmãos que vêm de outros países e que conhecem esta situação que eu estou a dizer, não é tão estranha assim como para vocês. Apesar da língua não ser uma barreira tão grande, porque a língua será mais ou menos a mesma. Mas quando aqui chegam, logo estranham porque as pessoas são diferentes. Os portugueses fizeram uma coisa muito boa no mundo. Descobriram muitas terras. E as pessoas que vivem nessas terras são todas muito alegres. Os portugueses cantam o fado porque são tristes. E então, nós aqui a cantar o fado, vem para aqui um irmão do Brasil, vem para aqui um irmão de África, vê esta tristeza toda e diz, a Igreja Adventista é infeliz em Portugal. Mas a verdade é que as pessoas estranham a forma como nos relacionamos, porque é tudo diferente, porque existe uma barreira cultural. Mas há coisas que são iguais. Porque estamos a prestar culto ao mesmo Deus, porque temos os mesmos princípios, porque viemos do mesmo pó, porque vamos para a mesma salvação, porque Jesus morreu por todos nós, mesmo por diferentes que sejamos. Há coisas que nos ligam e é esse o segredo na igreja. Sabem que a maior parte das pessoas que aqui estão dentro, se não fosse pela mesma fé que partilham, provavelmente nunca se haviam de conhecer na vida.
Nós temos de tudo, olha. Nós temos professores, temos enfermeiros, temos informáticos, temos pedreiros, temos, agora já não se usa o termo lavadeiras, mas temos empregadas domésticas, temos, sei lá, temos desempregados, temos reformados, temos pessoas dos quadrantes mais diferentes de todos. Eu costumo dizer aos meus amigos assim, eu acabo por saber um bocadinho de cada coisa. Não sei nada, não sei muito nada, mas sei sempre um bocadinho de cada coisa, porque eu conheço pessoas de diferentes quadrantes. Não é? Acabo por conhecer pessoas das ciências, até conheço um rapaz que fez um pós-doutoramento em cosmologia. Quem é que se interessa por cosmologia para viver? Ninguém, não é? Mas vejam bem, portanto, acabamos por ter um vasto leque de conhecimento, de facto, porque nós conhecemos pessoas muito, muito, muito diferentes. Aquilo que nos une aqui e em qualquer ponto do mundo é a nossa fé. E é isso que podemos partilhar com a nossa comunidade. Em quarto lugar, para ouvir a palavra. Através de muitas coisas. Eu agora ando a ler um livro de um senhor que é um dos pais do genoma humano. E, curiosamente, o livro que eu estou a ler dele é sobre a fé cristã e a existência de Deus. E o que ele diz é que, quando ele estuda fenómenos como o genoma humano, ele encontra Deus e diz, eu só posso encontrar Deus ali. Portanto, de facto, Deus fala-nos através de tudo. Uns ouvem assim, outros ouvem assado, mas Deus fala connosco. Deus fala connosco através da pregação. E Deus fala connosco quando estamos a discutir com os nossos irmãos na escola sabatina. E Deus fala connosco quando lá fora nos encontramos e contamos uma coisa um ao outro. Deus fala sempre connosco. E fala connosco, nós ouvimos a palavra de Deus quando estamos na igreja. E sabem, nós podemos ler muitos livros. Podemos ler a Bíblia todos os dias, estudar a escola sabatina. Podemos ler muitos livros. Mas é na discussão e no confronto com os nossos irmãos, quando estamos a falar uns com os outros, que nós aprendemos mais. Porque eles leram as mesmas coisas, mas interpretaram de outra forma. E agora nós enriquecemos quando falamos uns com os outros. Veja o caso da escola sabatina. Nunca pensaram nisso, se calhar, os mais velhos. Nós vimos para aqui, e ano após ano, na escola sabatina, discutimos sempre os mesmos assuntos. É verdade? Falamos sempre dos mesmos assuntos. E cansamos de falar dos mesmos assuntos. E descobrimos ou não descobrimos coisas novas quando voltamos a falar nesses assuntos? Os judeus têm uma coisa interessante. Eles dizem que a Bíblia, como Deus é infinito, a Bíblia que é a sua palavra, e que Deus, de certa maneira, se reduziu para caber na Bíblia, a Bíblia é infinita. E o nosso dever também é estudar a palavra infinitamente para descobrir o Deus infinito na palavra. É interessante, não é? Nós não somos judeus, mas devemos aprender pelo menos isto com ele. Quinto, e estou quase a terminar, quinto motivo para nos envolvermos na missão. Porque Deus confiou a cada um de nós uma missão na Terra. E nós conhecemos, está nos últimos versículos. Ninguém nos leva a mal por isso, pelo contrário, até será muito bom. Mas nós podemos envolver nas atividades também que a nossa Igreja prepara, neste âmbito, no âmbito da missão. Não só quando vimos aqui e partilhamos com a comunidade, isso de facto é muito importante, mas também envolvemos com a comunidade para fora. E essa é uma oportunidade que temos. Em todo o mundo ouvimos falar disto, juntar as energias, as sinergias, se quisermos chamar assim. Para render melhor o esforço. Então, de facto, a nossa Igreja já se envolve em atividades e, se calhar, com um alcance maior do que se formos apenas nós sozinhos a desenvolver essas atividades. Por isso, também vimos à Igreja para nos envolvermos na missão e no esforço comum de pregar, de levar Cristo àqueles que ainda não conhecem Cristo, àqueles que não tiveram a mesma hipótese que nós, não tiveram o mesmo privilégio que nós.
Sexto, para te aplicares e desenvolveres os teus dons. Paulo, quando fala nos dons, diz que nós somos um corpo. Sim? E que mas a verdade é que nós temos um dom que nos foi confiado para partilharmos dentro da igreja. Pelo menos um dom que nos foi confiado para partilharmos dentro da igreja. E Deus escolheu dar-me a mim, em vez de dar ao Duarte, ao Samuel, à Natasha, escolheu-me a mim dar-me aquele determinado dom. Então também é meu dever louvar o seu nome, respeitar o seu nome também, aplicando o dom que Ele me deu na missão da igreja e na igreja. E o último motivo, 7, para criarmos relações que vão durar a vida toda. De facto, nós somos todos muito diferentes. Nós temos relações significativas também fora da igreja. Temos a nossa família, certo? Aqueles que a família não tem o privilégio de que a sua família seja adventista também como vocês e que partilha a vossa fé. Temos a nossa família, que são relações muito importantes para nós. Temos os nossos amigos, colegas de trabalho. É verdade. Todas as relações terminam de um determinado momento, não é? Quando chegar a morte, não há relação que perdure. Todas terminam. Nós aqui estamos a fazer amigos que são amigos, esperamos nós, para sempre. Porque nós não estamos a ver a nossa amizade como vai terminar naquele momento, mas há de continuar depois daquele momento. Bom, e tirando este pormenor, vou-vos dizer o seguinte. Tenho muitos amigos, graças a Deus. Se calhar não são assim tantos, mas pronto. Tenho muitos amigos. E amigos na igreja e amigos fora da igreja. Os meus maiores amigos, não quer dizer que seja assim para toda a gente, os meus maiores amigos estão dentro da igreja. E depois é interessante porque não há uma barreira sequer geográfica. Eu tenho grandes amigos, ela está aqui, a Suélia está a abanar a cabeça porque tem uma relação muito importante à distância, não é? Mais que uma amiga, muito à distância. Mas de facto não há uma barreira geográfica. Tenho grandes amigos por quem daria a roupa do corpo e eles dariam a roupa do corpo para mim. Vemos uma vez por ano. Às vezes não nos conseguimos ver naquele ano, mas temos assim uma grande distância a separar-nos, mas continuamos grandes amigos também. Os jovens que têm a oportunidade de frequentar os clubes sabem aquilo que eu vou dizer, que são aqueles amigos que nós conhecemos nos acampamentos e que cria-se uma amizade para sempre, uma amizade com toda a força, uma amizade... E agora eles tomaram atenção e dizem que sim, que é verdade. Mas esses momentos que nós vivemos na igreja, que a igreja nos permite também viver, criam-se laços muito importantes. Laços importantes ao ponto de quando um está a sofrer, os outros sentem empatia por esse sofrimento, eles também conseguem sentir esse sofrimento e preocupam-se. Laços que quando um está feliz, nós estamos felizes com ele também. E essa amizade que se cria na igreja dá-nos um pequeno gosto, uma pequena antevisão daquilo que é o céu. Uma pequena antevisão, um pequeno gosto, porque volto a dizer, vamos nos desiludir uns aos outros e vivemos com a fé de que um dia no céu não haverão desilusões. Para terminar, queria-vos deixar com um texto que eu nem sequer traduzi. Deixei-o estar mesmo em inglês como o encontrei, porque achei tão interessante. E às vezes quando traduzimos não fica a mensagem toda. Portanto, eu vou tentar traduzi-lo, mas aqueles que percebem inglês podem-no ler também. Diz... ganha este hábito, ou mantém-te neste hábito de ir à igreja com regularidade. Os aspectos positivos vão superar os aspectos negativos. E tu nunca... sábados à igreja.
Basicamente é mais ou menos isto que ali está. E deixo-vos então com esta mensagem. Desejo a todos um bom sábado. Meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem rimar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele povo encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Já sonhava